vamos a mais uma videoaula e aí a gente vai falar agora das pteridófitas, né? Então, nós falamos das briófitas na videoaula passada, que são as plantas avasculares que não possuem vasos condutores de seiva. E agora a gente vai falar de uma evolução das briófitas, que são as pteridófitas. E aí, a gente vai ver que existe já um avanço em relação a essas plantas. Porque as pteridófitas, elas já são vasculares. Então, elas possuem vasos condutores de seiva, diferente das briófitas. Então, elas já têm o quê? Porte. São plantas de porte porque possuem esses vasos condutores de seiva, esses tecidos. Então, são plantas mais altas, podendo chegar a 8 metros, 12 metros, né? Algumas, como as samambaias, por exemplo, que a gente vai ver no final da aula. E quais são as características? Apresentam vasos condutores de seiva, xilema e floema, podendo atingir grandes dimensões, assim como as briófitas. As pteridófitas possuem também na reprodução a fase gametofítica e a fase esporofítica, bem distinta. Porém, nas pteridófitas, em relação à nutrição, o esporófito é independente do gametófito, enquanto nas briófitas, o esporófito era totalmente dependente de nutrição dos gametófitos. Aqui não. O esporófito, nas pteridófitas, ele é independente em relação à nutrição. E outra diferença também, a fase esporofítica é a mais duradoura nas pteridófitas. E nas briófitas, a fase mais duradoura era a gametofítica, lembram? Então, essa também é uma diferença. Olha a dica aí. Apresentam folhas, caules e raízes. Eu repeti a folha aqui, mas são folhas, caule e raízes. Assim, diferente das briófitas, que apresentam rizoide, cauloide e filóide. Então, aqui elas já têm uma estrutura bem mais desenvolvida, vocês podem perceber, né? Com essas diferenças. Que a geração aqui, o esporófito é independente do gametófito em relação à nutrição, e já nas pteridófitas, a fase mais duradoura é a esporofítica, tá? Então, outra diferença. Primeiro grupo de plantas a adaptar-se ao ambiente terrestre pelo desenvolvimento de vasos condutores de água. São considerados como um grupo de seres vivos que surgiu a partir da evolução das briófitas. E os principais exemplos são cavalinha, selaginella, olicopódio e vários tipos de samambaias. Cavalinha, selaginella, que bonitinha, licopódio e as samambaias. Anatomia. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma samambaia. As raízes adventícias que a samambaia tem são raízes que crescem em toda a porção do caule, né? Então, todo o caule, ela vai ter essas raízes surgindo. Tem o rizoma, que é esse caule que cresce deitadinho sobre o solo, né? Então, ele cresce na horizontal. Tem o báculo, que são as folhinhas novas que vêm surgindo, e os folíolos, que são as folhinhas, né? E os soros, que a gente vai ver, que são aqueles pontinhos pretos que a gente estava conversando antes, que fazem parte da reprodução assexuada. Então, vamos ao ciclo reprodutivo. Então, começando aqui, você tem aqui a fotografia, né, detalhada da face inferior da folha, mostrando os soros. Então, isso aqui é um esporófito, né? Então, esses sorinhos vão liberar esporos, tá? E esses esporos, eles vão cair sobre o solo, que também tem que ser um solo úmido, com pouca luminosidade, um pouco parecido com as briófitas, mas mais adaptado. Vão germinar, formando uma estrutura chamada prótolo. O prótolo, já eu entro na fase gametofítica, porque o prótolo é essa estrutura que vai dar origem aos gametas masculinos e femininos. Muita atenção que vai depender da espécie.
O prótalo ele pode formar tanto o gameta masculino e feminino num prótalo só, que tem esse formatinho de um coração, essa folhinha. Ou, e dependendo da espécie, pode ser formado em prótulos diferentes. Aqui nesse caso da samambaia, o prótulo ele vai originar, essa estrutura vai originar tanto o gameta masculino, que é o anterozoide, o nome não muda, igual das briófitas, e a oosfera, que é o gameta feminino. Então, o que não muda? A dependência da água, porque vai precisar que a água leve o anterozoide, que é uma célula flagelada, até a oosfera. Então, vai precisar da gota da chuva, da água constante, bem parecido com a reprodução das briófitas, tá? E aí vai encontrar o anterozoide com a oosfera, vai acontecer a fecundação, e da fecundação vai dar origem ao esporófito. O esporófito, ele cresce e aí ele desenvolve através dessas folhas que você vê a face inferior, aqueles pontinhos pretos, que muitas vezes as pessoas acham que é um parasita, mas não é. Isso faz parte da reprodução da fase assexuada da plantinha, tá bom? Então, o esporófito é a fase duradoura. Já nas briófitas, que a gente viu na aula passada, a fase duradoura era a gametofítica, que é a esporofítica, é uma diferença, tá? Nos soros, existem esporângios, onde ocorre meiose e liberação de esporos. Meiose é uma divisão de células reprodutivas. Os esporos germinam em gametófito monóico, fase pouco duradoura. O gametófito, ou prótalo, né, por mitose, produz gametas. Os gametas masculinos, anterozoides, deixam o anterídeo e, através da água, atinge o gametófito feminino, a oosfera, presente no arquegônio. Ocorre a fecundação. Da fecundação vai surgir o zigoto, que vai se diferenciar em esporófito, tá? Então, as estruturas reprodutivas contêm vários esporângios, são os órgãos produtores de esporos, os esporângios, que são protegidos. Então, na verdade, o pontinho aí não é o esporo em si, é o esporângio que protege o esporo, né? A gente chama essa estrutura de soros. Tá vendo aí? E aí, eu termino essa videoaula das pteridófitas, falando sobre o xaxim. Esse vasinho aí é de fibra de coco. Por quê? O xaxim, ele foi proibido, né? Por quê? As plantas, o xaxim era todo o material para produzir o xaxim, tinha que matar essa planta, tinha que matar essa samambaia para poder comercializar esses xaxins. E aí aconteceu que essa espécie começou a entrar em extinção, então foi proibido. Então agora o que eles fazem? Eles fazem vasos, né, para a gente colocar samambaias, orquídeas, mas fazem através de fibra de coco, que você tira o coco da natureza, porque o coco na natureza ele pode acumular água, então pode proliferar mosquitos, né? Então, você tirando o coco, você está ajudando a natureza e você faz o vaso de fibra de coco, que você evita a exploração da samambaia, que já está em extinção por causa da comercialização do xaxim. Perdão. Em razão da sua intensa exploração comercial, destinada à jardinagem e floricultura, o xaxim, conhecido como samambaiaçu imperial, passou a integrar na lista de espécies da flora nacional ameaçada em extinção, devido a essa comercialização. E aí, vocês vão fazer algumas atividades do livro e nós vamos ficar por aqui hoje. E na próxima videoaula nós vamos falar sobre as gimnospermas, sobre os pinheiros, reprodução e a diferença evolutiva dessas outras duas que a gente já viu na videoaula, tá bom? Um beijo!